3 anos do primeiro emulador de Nintendo Switch para PC. O tempo voa, parece que foi ontem que tínhamos o anúncio do Yuzu, o primeiro emulador de Nintendo Switch de código aberto. Os mesmos criadores do Citra, esse projeto foi anunciado no dia 14 de janeiro de 2018, exatamente 1 ano e 225 dias após o lançamento do Nintendo Switch. Mas essa data pode ser um pouco imprecisa, pois o desenvolvimento do Yuzu começou bem antes do seu anúncio e só foi tornado público quando os devs chegaram a um ponto da emulação que se sentiram satisfeitos para liberar o código no GitHub. Nesse vídeo eu quero relembrar alguns fatos importantes que ocorreram nesses 3 anos de desenvolvimento do Yuzu. Esse que, a primeiro momento, foi adiado por muitas pessoas. Para ser bem preciso, o Switch ainda é um console no auge da sua vida. Não é um DS ou um Wii U que praticamente já morreram. Não, o Switch ainda tem muita lenha para queimar. E criar um emulador com um console alvo ainda no auge é algo quase que inédito na cena da emulação. Me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários. O que esses caras que desenvolveram o Citra fizeram é algo fenomenal. E por falar em Citra, vou deixar um card no canto superior direito do vídeo e também na descrição desse vídeo aqui, a história que eu gravei contando um pouco aí do desenvolvimento do Citra, o primeiro emulador e único emulador no momento de 3DS para PC. Vale a pena conferir, lá tá cheio de informações bacanas. Então dê uma acessada aí e dê uma força lá no like também. Mas voltando para o Yuzu, no início lá em 2018, ele utilizou o Citra como base, o código-fonte. Por incrível que pareça, o software do Switch tem muito legado do 3DS, que tornou o desenvolvimento bem mais fácil do Yuzu. Os caras já sabiam como portar o código e fazer rodar homebrews nas fases iniciais do Yuzu. Atualmente, muitos dos códigos portados do Citra já estão sendo substituídos, até para dar mais estabilidade e melhorar os recursos do Yuzu, pois alguns deles limitam bastante o avanço de certos recursos que acabam sendo desenvolvidos com o passar do tempo. E por falar em homebrews, que são jogos utilizados para caráter de testes em fases de desenvolvimento, principalmente em emuladores, o Yuzu conseguia rodar muito bem alguns jogos mais simples em 2D, mas em julho de 2019, alguns meses depois aí do seu anúncio, do seu desenvolvimento, um punhado de jogos funcionava sem problemas, a maioria bem simples e sem muita expressão. Alguns exemplos eram o The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, Puyo Puyo Tetris e o Cave Stories Plus. Esses foram os 3 jogos principais aí que o pessoal emulava bastante no início de desenvolvimento. A grande maioria era em 2D, com vários problemas gráficos e também de performance. O sonho, a partir de então, começou a se tornar realidade, fazer o Yuzu executar mais jogos o mais rápido possível também, e dentre deles, lógico, qual o sentido de ter um emulador de Nintendo Switch, se não executar os exclusivos do console. E então, no final de 2018, mais precisamente no dia 1º de novembro, ainda no ano de lançamento das primeiras builds do emulador, que era dividido em Canary e Nightly, hoje só temos as builds mainline, e eis que os desenvolvedores anunciam que conseguiram chegar em game e tornar jogável o primeiro exclusivo, o Super Mario Odyssey. Ainda com muitas falhas gráficas e algumas partes de lentidões em outras, mas na maior parte o Super Mario Odyssey era jogável em um PC um tanto que poderoso. Na época você precisava meio que ter literalmente um PC da NASA para fazer os jogos funcionarem com um desempenho aceitável. O desempenho em áreas densamente povoadas no Super Mario Odyssey fazia com que as taxas de quadro caíssem para cerca de 6 a 7 FPS no máximo. Se vocês verem quanto que a gente evoluiu nesses últimos anos aí do Yuzu. E aí tínhamos de um lado o Samus executando o Zelda Breath of the Wild e do outro o Yuzu executando o Super Mario Odyssey, 2 grandes exclusivos da Nintendo na época. Um ano com grandes alegrias aí para os fãs de emulação, com 2 projetos, um já mais consolidado, o Samus, do emulador de Nintendo Wii U, se você não sabe, e do outro tínhamos o Yuzu executando também os exclusivos do Switch, 2 grandes carros-chefes, né? O Zeldinha de um lado e o Mario Odyssey do outro. No final de 2018, tivemos a criação do Patreon, o maior Patreon entre os emuladores de código aberto.
O Semo ainda é até hoje o maior pattern de emuladores de código fechado. Fato esse aí que em 2017, 2018, quando eles anunciaram que conseguiam executar o Breath of the Wild com uma taxa de quadros até que relativamente boa na época, o Semo conseguiu trazer muitos apoiadores que estavam sedentos para jogar o novo título da franquia, e o Yuzu também, lógico, um emulador de código aberto até então pouco pensado em criar um Patreon, e logo se viu que foi um grande sucesso na época o Patreon do Yuzu. O Citra também tinha um Patreon na época, mas também com um pouco menos relevante do que o emulador de Nintendo Switch. O sucesso do Patreon foi tanto que em 1º de dezembro de 2019, como forma de agradecer o apoio os desenvolvedores resolveram lançar as builds Early Access para os apoiadores. Essas que são versões de emulador com recursos experimentais, que deixam o emulador na maioria das vezes um pouco melhor. Só lembrando que esses recursos eles não ficam presos nessas builds Early Access. Depois de algumas semanas ou até mesmo meses, eles chegam nas builds públicas, as builds mainline disponíveis no site oficial do emulador. Ainda em dezembro de 2019, tivemos o lançamento da nova API de renderização, o Vulkan. Até então, o Yuzu utilizava apenas o OpenGL. Em muitos casos, o Vulkan possui melhor performance que o OpenGL. Quando foi anunciado que foi criado também muitas expectativas em cima dessa nova API, pois o emulador era muito lento e só rodava bem em PCs top de linha. Com a chegada do Vulkan, esse problema seria resolvido, mas não foi muito bem o que a galera esperava. Até hoje o Vulkan ainda é uma API que não está nem perto de alcançar todo o seu potencial no Yuzu. Vide o Semo, que conseguiu implementar o Vulkan de maneira fenomenal e hoje é considerada a principal API rodando em computadores tanto AMD quanto a Nvidia. Passando agora para 2020, no dia 9 de maio foi lançado o Multicore. Essa feature ela trouxe aí um aumento de performance absurda para diversos jogos, deixando a maioria dos títulos jogáveis com quase que velocidade total. Ainda é um recurso que passa por constantes aperfeiçoamentos até o momento da gravação desse vídeo, mas com o lançamento dela, muitos jogos aí, muitos títulos exclusivos principalmente, o pessoal já conseguia rodar e consegue rodar com a velocidade quase que total. Ainda em 2020, lá no dia 29 de setembro, tivemos o suporte ao NVDEC. Com esse recurso, os filmes ou cutscenes em game puderam ser renderizadas corretamente. Cenas de abertura no The Legend of Zelda Link's Awakening, como por exemplo, também no Super Smash Bros. Ultimate e até no Super Mario Odyssey, que até então não reproduzia fielmente as cutscenes, elas foram reproduzidas corretamente, deixando a experiência de gameplay muito mais próxima da ideal. Esses foram alguns recursos importantes e falta muito ainda a ser implementado. Em 3 anos a gente viu que o avanço foi fenomenal, para dizer o mínimo, porque é um emulador de código aberto, tem um Patreon muito forte, a galera é apaixonada em desenvolvimento e nunca que iríamos imaginar que o Switch iria ter um emulador tão rápido e com uma performance tão boa. A gente tem 2 no momento, que é o Ryujinx e o Yuzu, mas o Yuzu consegue se destacar por rodar bem a maioria dos jogos e na maioria dos PCs, tirando a AMD um pouco de lado, porque todo mundo sabe que acompanha o canal, a AMD é muito ruim para emulação, mas para quem tem computadores Nvidia e um processador Intel, consegue rodar os jogos na maioria das vezes em velocidade total. E o que pode ser melhorado, ainda tem muita coisa a ser implementada e as possibilidades elas são muitas, pessoal. Como por exemplo, suporte a um Vulkan um pouco melhor, um pouco mais robusto para ser implementado. A gente tem essa API, mas essa API, se você for comparada com outros emuladores, como por exemplo o do RPCS3, até mesmo o do Semo, que eu considero um exemplo muito bom, que conseguiu implementar essa API e tirou proveito total de todos os jogos que rodam no Yuzu. No Semo, se você tem um PC com uma configuração decente, você roda 60 ou 30 quadros fechados, sem quase praticamente perda nenhuma. E a gente ainda espera uma compatibilidade total aí da emulação da GPU. A gente tem no momento uma emulação de GPU meio que uma gambiarra, não é
suporte total, como a gente tem no Citra. E quando implementarem suporte à GPU, a emulação da GPU, a gente vai ver que muitos títulos vão meio que saltar o desempenho. Ainda outros recursos, como por exemplo save states, modo online, são alguns recursos que resta a gente aguardar e esperar eles serem implementados nos próximos meses ou até mesmo anos de desenvolvimento do Yuzu, que ainda tem muito a melhorar. E o que a gente está vendo agora do Yuzu é só a ponta do iceberg. O auge que esse emulador ainda vai alcançar vai ter alguns anos de espera. E eu sempre falo nos vídeos, ou quando o pessoal pergunta nos grupos do WhatsApp, a emulação não é da noite para o dia. Pode ter recursos que saem amanhã, ou pode ter recursos que vai sair daqui 2, 3, 4, 5 anos. Vide aí o Dolphin. Tem mais de 5 ou 10 anos de desenvolvimento e até hoje recebe atualizações porque ainda não é um emulador perfeito. E a gente também vai ver isso com o Yuzu, Citra, Semo, RPCS3 e diversos outros projetos. Emulação é paciência, não é algo instantâneo, e o que nos resta é aguardar e ver até onde esse projeto vai. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Grande abraço, valeu! Falou!